Fala pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao canal Mengo Mania, onde o Flamengo é a nossa mania. Vamos falar de Flamengo que hoje a gente tem muita coisa para falar aqui. Vamos falar agora de Romário, que elogiou o Pedro e falou que ele é o melhor 9 que tem atualmente no Brasil e pode ser o titular da seleção brasileira. O Romário falou aí na entrevista o seguinte: olhando o cenário atual, vejo muitos bons jogadores surgindo. Porém, na minha opinião, o maior camisa 9 que temos no momento é o Pedro. O Pedro é o maior fazedor de gol entre os jogadores brasileiros. Ele está se recuperando de lesão, mas tenho certeza que vai ser o nosso camisa 9 titular na seleção brasileira. Então aí, se quem tem dúvidas ainda de que o Pedro é um bom jogador, que a gente precisa do Pedro e quão ruim é a ausência dele ao ponto da gente precisar ter um jogador é, é, que vai ser usado nesse período até que ele se recupere 100% para nos ajudar. Você está vendo aí um dos maiores centroavantes, apesar do tamanho, apesar de toda a estatura, todas as situações que envolvem o Romário, falando, né? Ele está falando de algo que ele conhece, de uma posição que ele jogou e declarando aí que é o melhor jogador, o melhor centroavante, é o melhor 9 que a gente tem hoje se tratando de Brasil, seleção brasileira, para ajudar a gente a ter algum êxito na seleção. Combinado com isso, eu vou trazer aqui uma situação, uma curiosidade mesmo, já que a gente está falando de Romário, Pedro, centroavante, vamos trazer aqui a situação do melhor jogador do mundo de 1994, que foi o Romário, né? E no dia 14 de janeiro de 95, um evento que marcou aí a história do futebol brasileiro, principalmente do Flamengo, né? Faz 30 anos basicamente, o Romário trocou o Barcelona, ele na sua atual, no auge da sua carreira, ele veio para o Brasil, foi toda uma situação. O meu pai conversou comigo, né, sobre isso, falou que, porra, um estardalhaço só. Tinha muita gente comemorando. E ele até fala, né? Vou te falar a verdade. Depois de 30 anos, olhando para trás, eu não faria nada diferente. Eu troquei a minha possibilidade de ganhar mais dinheiro para ser mais feliz. E consegui, afirmou Romário numa entrevista à TV Globo. Então, o Romário aí dando é, é, a sua opinião sobre essa situação, dizendo que não se arrepende e que provavelmente faria de novo. Ganhou muito dinheiro, o Romário ganhou muito dinheiro, mas poderia ter ganho mais, ter tido mais nome. Lembrando que foi o ano posterior ele ser eleito o melhor jogador do mundo, então ele ia ser assediado, diversos times, né? Provavelmente até o Real Madrid poderia ir atrás dele, o Real Madrid gosta muito desse estilo de jogador. E mas ele preferiu o Mengão, né? Na ocasião o Flamengo voltou, não teve muito título, não foi campeão de muitas coisas, mas fez com que o Flamengo ficasse mais à mostra aí para o mundo. Beleza? Vamos mudar de assunto, vamos falar do Wesley e de uma proposta que o Flamengo recusou. O Flamengo recusou uma proposta do Zenit que ofereceu 7 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador, aproximadamente aí 43 milhões de reais, e o Flamengo decidiu recusar e nem abriu conversas para olhar valores e tudo mais, recebeu a proposta, olhou a proposta e recusou. Simples assim, a informação vem aqui com a coluna do Fla. E lembrando que o vínculo do Wesley é até 2028 com a multa rescisória de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Então, o jogador saindo aí por 43 milhões, ainda mais pro Zenit, que foi toda aquela situação com o Claudinho, depois tirou onda com nossa cara. Acho que é um time que a gente sempre tem que ter o pé atrás para não ter confusão, né? Então, o Zenit aí oferecendo 7 milhões de euros é um valor que não combina. A gente recusou 20 milhões no Atalanta, agora não pode vender por menos, beleza? Continuando falando aqui do Wesley, o Wesley ele foi eleito aí pelos Centro Internacional de Estudo do Esporte, o CIES, o lateral é o melhor jogador do Sub-23 atuando fora da Europa. Ficou em sexto lugar e aí
O primeiro aqui é o Zeno Desbat, do Sporting, o Rian Flamingo, do PSV, Malik Tillman, do PSV também, George Sudakov, do Shakhtar Donetsk, Álvaro Carreiras, do Benfica e o Wesley na sexta posição. Então, todos esses jovens aqui do Sub-23 atuam lá na Europa e o Wesley aqui na sexta posição é uma posição, né, gigante para ele individualmente e para o futebol brasileiro, futebol sul-americano. A gente sabe que muito jogador acaba se desenvolvendo lá na Europa, mas a gente vê que nossos jogadores brasileiros, sul-americanos também, tem muito potencial futebolístico, muito essencial, né? No sentido de o cara já nascer pronto para aquilo, nascer bom para poder fazer tal coisa. Então, o Wesley aí dá os meus parabéns, né? E desejar boa sorte aí. Então, mudando de assunto, pessoal, vamos falar agora sobre Ayrton Lucas. Antes eram só especulações, eu trouxe aí no vídeo anterior que o jornalista ele tinha falado sobre essas situações e agora é verídico, né? A informação aqui é do Coluna do Fla, né, dizendo que o Fenerbahçe está disposto a oferecer 8 milhões de euros, 50 milhões de reais pelo lateral. E isso é um pedido aí do José Mourinho, que agora é o técnico do Fenerbahçe, da equipe turca. Então está tendo uma remontagem de elenco lá. Então o Ayrton Lucas é visto com bons olhos. Eu também acho que é um bom jogador. Passou 2024 aí meio mal, né? Dificuldade defensiva, dificuldade para marcar, e isso para lateral é uma situação bem complicada. Tendo em vista que a gente tem o Alexandro hoje no elenco, fica mais difícil para ele, porque o Alexander ele tem muita característica defensiva, marca muito bem e sabe os atalhos ali do campo. Então sofre pouco para poder fazer a marcação, não é de apoiar muito, mas falando ali defensivamente, o Alexandre é melhor que ele. Então a gente não pode perder o Ayrton Lucas, apesar dele ser banco hoje, a gente precisa dele porque a gente sabe que o Alexandre se lesiona facilmente, até por conta da idade. Ele vem aí jogando 2-3 jogos machuca, 2-3 jogos sente desconforto, 2-3 jogos abre a coxa. Então a gente precisa do Ayrton Lucas ali, porque ele vai fazer com que a gente tenha um sistema defensivo forte, uma base defensiva forte, beleza? Mudando de assunto, pessoal, vamos falar sobre o Arsenal e essa situação do Jorginho, né? Que o Arsenal está tentando encaminhar a contratação do volante para repor uma possível saída do Jorginho para o Flamengo. Então a gente vê já que tem algumas conversas e tudo mais. Já expliquei, fazer um breve resumo aqui para vocês, que o Jorginho ele tá para sair em junho, ele pode sair de graça para qualquer time. Só que o Flamengo não quer esperar. O Flamengo quer que o jogador assine o contrato, um salário e um contrato de 3 anos para que ele venha de imediato. Então o Flamengo está pensando em fazer a negociação e aceitar a negociação a partir do momento que ele consiga sair do Arsenal de imediato. No caso, o Arsenal abriria mão do contrato, né, e ia deixar de pagar o Jorginho esses 6 meses, né, de janeiro até junho, e já iria de uma vez para o Flamengo. Mas a gente não tem confirmação se isso realmente vai acontecer, mas pelas movimentações que o Arsenal tá fazendo, a gente entende que pode acontecer, porque o Arsenal está atrás e abriu conversas, e essas conversas são avançadas com o jogador Martin Zubimendi, de 25 anos, da Real Sociedade. Então ele está ali disposto, a ideia do clube está disposta a pagar a multa rescisória de 60 milhões de euros, próximo de 370 milhões pelo jogador. Então já o Arsenal se movimentando aí para poder ter um jogador na posição do Jorginho, que dá a entender que o Flamengo está chegando próximo de um acerto com o Arsenal, que o Arsenal não vai dificultar essa transação do Jorginho para o Flamengo, beleza? Vamos mudar de assunto, o último assunto de agora, pessoal. Vamos falar sobre o Juninho, que agora foi anunciado, né? Teve vídeo lá nas redes sociais do Flamengo. E
agora sim falou como jogador do Flamengo, né? Tem alguns vídeos dele falando. E agora o Flamengo corre aí para regularizar, né, ele na Ferg e depois lá na CBF para o nome dele sair no bid e ele já poder acompanhar aí a delegação e participar dos jogos aí do Campeonato Carioca e da Supercopa no dia 2 de fevereiro. Então, hoje é dia 15, se ele deixa eu ver aqui, se ele conseguir, se o Flamengo conseguir, hoje é quarta-feira, dia 15, 16, 17, se até o dia 20 ele já tiver inscrito lá no BID, regularizado tudo certinho, ele já volta com a delegação aí para poder jogar no Campeonato Carioca e já se preparar para o jogo aí. Vai estar 10 dias, 12 dias do jogo da Supercopa contra o Botafogo. Então é um jogador que já estava jogando, é, o calendário lá europeu é diferente daqui, então ele já estava jogando, então não tem esse problema de muita questão física, ele vai estar bem aí para poder participar dos treinos, pode ter uma interferência ou outra ali pela quantidade de treino ou a gestão, né, o controle de carga para ele ali, mas acredito que ele não vai ter nenhum tipo de problema. Beleza, pessoal? Para mais vídeos como esse, só clicar no card aqui embaixo. Valeu, falou e até o próximo vídeo.